segundo Mateus, capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Imagine você na sua casa, você recebeu um convite. Você está na sua casa, uma casa simples, uma casa comum. É uma casa que você vive em um campo. Você é um camponês. E chega uma carruagem ou uma comitiva real e te faz um convite para ir a uma festa no palácio. Um convite é destacado, então, um convite do oráculo, com o carimbo real, o carimbo do rei, e você é convidado a ir na sala real para participar do banquete com ele, porque o seu filho iria casar. Esse rei, muito feliz com as bodas, com o casamento do seu filho, mandou convidar todo o reino, mandou convidar todas as pessoas. Começou daquelas pessoas mais dignas, aquelas pessoas que o rei tinha mais intimidade. Mas aqueles homens eram muito ocupados para o convite real, porque tinham suas atividades, seus afazeres domésticos. Tinha ali a sua vida normal. Desprezaram então o convite do rei. Mas aquele rei era muito insistente, ele era perseverante. Diz o texto que ele tornou enviar os seus servos e novamente ele teve uma negativa. Aqueles homens do campo, então, aqueles moradores do reino, ficaram com raiva daqueles servos do rei que foram lá. Mataram os servos. Então chegou-se a notícia ao rei que os servos, os mensageiros foram mortos. O rei, então irado, mandou atear fogo naqueles campos, mandou incendiar as casas, mandou prender os assassinos. O rei convoca novos servos. Aqueles novos servos então vão às vilas, vão aos prédios, vão aos lugares mais esquecidos, vão naquelas cidades que ficavam os leprosos, aquelas cidades que estavam doentes, e convidam para a festa real. Diz o texto que quando o rei chegou no salão da festa, o salão estava cheio de convidados. E ele, com seu olhar de supervisão, com seu olhar que queria guardar bem o casamento do seu filho, ele começa a olhar convidado por convidado. E ele vê um homem assentado à mesa, que não tinha ali a veste nupcial, a veste preparada. Quando a pessoa ela ia em um casamento, quando a pessoa ia em um casamento nesse período real, ela recebia o convite, mas quando ela chegava na porta do palácio, o mordomo servia, dava a ela uma veste para entrar no palácio. Era uma veste que era preparada pelo rei. Só então daquela maneira você poderia estar à mesa e participar do banquete. Diz o texto que o rei, ao olhar que aquele homem não tinha veste doada por ele, preparada pelo seu reino, o rei manda pegar aquele homem, manda prender aquele homem e lançar fora do palácio. Essa é a palavra que Jesus narra ou nos ensina aqui em Mateus capítulo 22. O ensino de Jesus é um ensino que traz simplicidade, mas com muita profundidade. O ensino de Jesus é um ensino que ele confronta os corações soberbos e traz graça aos corações humildes. O ensino de Jesus é o ensino de uma linguagem simples e popular, mas que tinha grande poder de mudar a vida das pessoas. A gente começa a entender que as palavras pronunciadas por Jesus são palavras capazes de mudar a nossa vida, que as palavras pregadas por Cristo, que tudo que sai da boca de Jesus, são palavras que podem modificar o nosso coração. São palavras que podem levar a gente à salvação, podem levar a gente para dentro do palácio do rei. São palavras que podem mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Cada palavra que saiu da boca de Jesus são palavras que geram vida e vida com mudança em cada pessoa que escuta aquelas palavras. É lógico que ali os religiosos, os arrogantes não entendiam aquela fala, porque era uma fala simples. E aquela fala simples de Jesus confrontava a eloquência daqueles fariseus, confrontava a eloquência daqueles homens que sabiam só a letra, mas que tinham o espírito longe de Deus. Conheciam, na verdade, a lei, conheciam, na verdade, a palavra, mas o seu coração estava longe do Senhor. E Jesus começa a ensinar, aqui nessa palavra, que o reino dos céus é semelhante. A gente não destaca aqui, no começo do versículo 2, do capítulo 22 de Mateus, que somente Jesus é capaz de revelar o reino dos céus. O reino dos céus só é revelado por Cristo. O reino do céu só pode ser anunciado por Jesus. Somente Jesus pode desvendar, tirar as cortinas do reino do céu, para que o reino do céu possa alcançar a terra. Somente Jesus é capaz de revelar a glória do rei, é capaz de fazer um convite para que possamos adentrar ao castelo celestial.
Somente Jesus é capaz de revelar o que tem na eternidade, para que o homem mortal, para que o homem que vive naquelas vilas, naquelas favelas, para o homem que vive naquelas encruzilhadas aqui desse texto, possa entrar com um grande convite em um grande banquete real. O reino dos céus não é revelado por nenhum médico. O reino dos céus não é revelado por nenhum psicólogo. O reino dos céus não é revelado por nenhum livro de autoajuda. O reino do céu é revelado pela boca do Filho de Deus. Somente o Filho de Deus é capaz de revelar as profundezas do Pai. Somente o Filho de Deus é capaz de revelar aquilo que o Pai tem a mostrar para a humanidade. Somente o Filho do Rei é capaz de espelhar o céu na terra. Somente o Filho de Deus pode revelar o Pai na sua pessoa, e assim possamos enxergar a eternidade. É por isso que Jesus começa dizendo aqui que existe uma semelhança, ou o reino do céu é semelhante. Porque até então, falar sobre o reino dos céus era algo inédito. Ninguém pregava, nenhum profeta, nenhum pregador falava sobre o reino do céu. Apenas falavam sobre a palavra de Deus. O reino do céu era uma novidade anunciada por Jesus. O reino do céu era algo novo que saiu da boca profética, da boca santa de Jesus. Somente Jesus é capaz de revelar isso ao homem, trazer essa graça abundante. O reino dos céus é chegado sim pelo Filho. Aqui nesse texto, o Filho do Rei que vai casar, que vai dar uma festa das bodas, é lógico que é Jesus. Esse rei que tem essa palavra, é lógico que é Deus. Os servos aqui são os profetas, os primeiros servos aqui que diz aqui nesse texto que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Sim, aqui fala que esse rei, ele deseja celebrar, e com grande alegria ele começa a anunciar o reino. E foi assim que os profetas do Antigo Testamento começaram a anunciar a chegada do Filho do Rei, começaram a anunciar o casamento, ou anunciar a festa das bodas. Os profetas como Isaías começaram a dizer que o menino iria nascer, que o governo estava sobre os ombros dele, que ele seria o príncipe da paz. Homens como Ezequiel, Daniel, todos eles falaram ali da vinda do Messias. Todos eles eram os servos aqui do rei, que foram enviados aos escolhidos, a nação de Israel. A nação de Israel são os primeiros escolhidos aqui nessa palavra, são os primeiros eleitos aqui, são os primeiros convidados a entrar no palácio, a entrar no castelo. A nação de Israel foram os primeiros ali a ser anunciado que o rei tinha uma aliança. Era anunciado ali para a nação de Israel e para todos os povos que o Filho do Rei, ele estava compromissado. O Filho do Rei, ele tinha um pacto, ele tem uma aliança. E quando a gente fala de Jesus, nós falamos de aliança. Quando falamos do reino de Deus, nós falamos de aliança. Quando falamos de igreja, de evangelho, nós falamos de aliança. Aliança de Deus com os homens e dos homens para com Deus através de Cristo Jesus. Não tem como você ter uma aliança com o rei se você não passar pelo Filho. Não tem como você ter uma aliança ao reino dos céus sem você participar das bodas do Filho. Não tem como você conhecer o Pai se você antes ser aliançado com o Filho. O Filho é Jesus, que leva a sério a aliança proposta do Pai para ele. Jesus foi sim um homem, foi Deus encarnado, e durante o período que ele esteve aqui na terra como homem, Jesus ele cumpriu à risca todo o pacto que o Pai estabeleceu para os céus diante da humanidade. Cada coisa que Deus estabeleceu na sua lei foi cumprido, e é cumprido em Cristo. Ele é o cumprimento da palavra, ele é o cumprimento das profecias, ele é a revelação de Deus na terra para cada um de nós. Mas aqui o texto diz que essa palavra tinha um rei, mas esse rei, ele reina não apenas em pontos. Esse rei, que nesse texto é Deus, e ele reina não apenas nessa história, ele reina em verdade. Ele reina sim de eternidade a eternidade, de séculos a séculos, de tempo a tempo. Ele reina sim de anos em anos, de séculos vindouros a séculos vindouros. Enquanto existia o tempo, ou enquanto não existia o tempo, ele já reinava. Esse rei nessa parábola, ele não tem apenas um reino local, mas ele tem um reino universal. Ele tem um reino eterno que transcende essa terra, sim, que é chegar no céu e alcança essa terra. É um reino sim que alcança a minha vida, é um reino que chega no meu coração, mas que também ele abrange toda uma eternidade. O reino aqui desse rei, ele não é apenas local, ele não é apenas regional. Ele consegue sair da glória eterna e
e alcançar a sua vida e o seu coração aqui na terra. Ele é capaz de sair de uma glória eterna, de uma glória transcendental, de uma glória infinita, e é capaz de descer e alcançar os nossos corações contritos, humildes e necessitados aqui nessa vida. É por isso que nessa palavra eu quero dizer para você que o rei aqui, logicamente, que é Deus, e o filho aqui, logicamente, que é Jesus, que ele próprio conta a sua palavra. E diz o texto aqui no verso 3: então enviou os seus servos a chamar os convidados. E como eu disse, o próprio Deus, pela boca dos profetas, foi anunciando a chegada do Messias, a chegada de Jesus. Mas diz aqui o mesmo versículo que e estes não quiseram vir. Eles não quiseram vir porque o anúncio do filho do rei era muito simples. Anunciaram que o filho do rei era mais amoroso do que eles esperavam. Anunciaram que o filho do rei era mais humilde do que eles tinham expectativa. O padrão real de Cristo era diferente do padrão religioso judaico. O padrão real de Jesus era diferente do padrão visto pelo homem naquele período, naqueles dias. E quando Jesus vem ali como filho do rei, isso chocou o coração daqueles homens, e eles não aceitaram o convite. Eles não quiseram o convite, rejeitaram Jesus como Messias, rejeitaram Jesus como Salvador, desprezaram Jesus como Salvador das suas almas. E diz o texto que eles não quiseram vir. Então no verso 4, a Bíblia diz que o rei, ele então tornou a enviar novos servos. Porque aquele rei é um rei amoroso, é um rei persistente, é um rei perseverante, é um rei que insiste em amar, ele insiste em salvar, ele insiste em derramar graça. E esse Deus da Bíblia Sagrada é esse Deus que insiste em salvar cada um de nós. Ele insiste em derramar graça em nossas vidas. Ele insiste em abençoar cada um de nós todo dia com uma manhã linda, para que você possa abrir os olhos e dizer: Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Ele é o Deus que insiste em todo o tempo com um convite para que possamos adentrar ao seu reino, um reino de salvação, um reino de santidade, um reino pelo qual ele possa ter total controle sobre a sua vida. Era um rei muito humilde, que não condenou a primeira recusa, porque aquele rei, apesar da negativa daqueles homens, ele ainda assim deu mais uma oportunidade, porque Deus dá oportunidade para a gente. Apesar de você rejeitar a Deus, rejeitar a palavra, rejeitar a Cristo em alguns momentos, Deus ainda lança novas oportunidades para nós. Deus ainda envia novos servos, Deus ainda envia novas pessoas para falar para você do Evangelho. Deus ainda envia novas pessoas para dizer para você sobre o reino de Deus. E é por isso que esse rei, aqui com esse grande coração, ele insiste em salvar e ele envia novos servos. E fala assim no verso 4, do capítulo 22: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete. Deus está dizendo aqui, ou melhor, o rei está dizendo aqui para os seus súditos, ou Deus está dizendo aqui para nós: ei, já está tudo pronto, eu já matei o boi, o sacrifício já foi feito, já está preparado a mesa do banquete, o meu filho já doou a sua vida, já foi doado aqui um sacrifício, a mesa já está posta, você pode vir, já está preparado para você. Esse rei mandou os servos voltar de novo aos campos, aos camponeses, e dizer: olha, o banquete está pronto, já foi matado ali os novilhos do rei, já foi matado os novilhos daquele castelo, pode vir que o rei, ele já preparou tudo. E sim, nós entendemos, e nós cremos, e nós acreditamos, e nós confiamos que tudo foi consumado em Cristo, que tudo foi preparado na obra de Cristo, que tudo foi consumido no madeiro, que tudo foi consumado quando Cristo na cruz, ele abre a sua boca e ele diz: está consumado. Ali o banquete estava posto a cada um de nós, um convite estabelecido a cada pessoa dessa igreja, um convite estabelecido a cada ser humano dessa terra, a entrar no salão real. E o interessante aqui no verso 4, que o rei, ele vai dizendo, ele fala assim: está tudo pronto, vinde às bodas. Parece que o rei tem pressa,
mesa, e o rei tinha pressa em convidar as pessoas a participar da festa de casamento. Quero que você entenda, meu amado, que Deus tem pressa mesmo para você. Deus tem pressa em salvar você. Deus tem pressa em te dar uma nova oportunidade. Deus tem pressa em resgatar você. Deus tem pressa em mudar a sua história. Somos nós que atrasamos o propósito de Deus. Somos nós que recuamos as mãos do Senhor. Somos nós que impedimos ali a graça de Deus. Porque esse Deus, esse rei, ele tem pressa, ele tem urgência em convidar e dizer: está tudo pronto, vinde, venham rápido. Eu tenho coisas preparadas para você, tenho coisas novas para vocês, e Deus tem coisas grandes, novas para nós, e Deus tem coisas lindas para cada um de nós. O convite está pronto, o sacrifício foi feito, foi tudo preparado, e Deus disse para mim e para você: vem participar do banquete, vem festejar com Deus, vem fazer parte da festa de Deus, vem fazer parte da festa do reino de Deus, vem fazer parte do reino celestial. Porque a festa, ela começa aqui na terra e ela dura toda a eternidade. Ela não finda aqui com a morte física, ou ela não vai findar aqui com o arrebatamento, mas ela vai continuar em uma eternidade eterna com esse rei e com esse Senhor. Amém? Amém. Mas o texto ele vai dizendo assim para nós, no verso 5, se você quiser acompanhar. Apesar da negativa daqueles homens, o rei, ele insistia. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Olha o desprezo ao convite do rei. E eu fico pensando quantas vezes nós desprezamos o convite à salvação. Quantas vezes nós desprezamos o convite do Evangelho. Quantas vezes nós desprezamos a chamada de Deus. Quantas vezes nós desprezamos as coisas espirituais para os nossos afazeres comuns. Um foi para o seu campo, o outro foi para a sua atividade. E aqui a gente entende nesse versículo o que é prioridade para a gente. O que é prioridade para a sua vida. Será que Deus é a prioridade da sua vida? Ou são as suas conquistas da terra que são prioridade? Será que Deus é prioridade? Ou são os seus afazeres aqui que estão em primeiro lugar? Aqui aqueles homens escolheram, eles negaram o convite do rei a segunda vez, e eles, um foi para o campo e o outro fazer os seus afazeres, porque a prioridade no coração deles não era o rei, a prioridade no coração deles não era o filho do rei, a prioridade no coração deles não era o palácio, não era o reino, eram as coisas materiais. E aí fica a pergunta lançada ao seu coração nessa noite: o que é prioridade à sua vida, ao seu coração, ao seu espírito? Será que Deus tem sido prioridade para você durante todo o dia, durante todo o tempo? Será que Deus tem sido prioridade para você? Aqueles homens desprezaram ali, escolhendo o mundo ao invés do céu, escolhendo as coisas terrenas ao invés das coisas celestiais. Qual o negócio que tem preenchido nossa alma, nosso coração? O que tem ficado em primeiro lugar? Ou o que tem ocupado o lugar do convite de Deus na sua vida? Que convite Deus faz para você todo dia? Que convite Deus faz para você toda hora? Aqui esse rei, ele enviou vários servos, várias vezes, mas aqueles servos: não, eu não posso, eu tenho um trabalho no campo, eu tenho uma atividade na minha casa, eu não vou, não, ainda não é o tempo, deixa o banquete lá. Mas o rei dizia: vinde depressa, o banquete está pronto, vinde que a salvação está preparada, vinde que a salvação está consumada, pode adentrar pelos portões do castelo, pode chegar próximo à sala real. Mas a gente prioriza outras coisas, nós priorizamos outros afazeres. E a Bíblia vai dizer assim para nós, no verso 6: e outros homens, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqueles servos do rei que foram levar o segundo convite foram mortos, perseguidos, porque assim foram os profetas, porque assim foram os discípulos, porque assim foi João Batista, porque assim foram os servos de Deus, assim foi a igreja primitiva, assim é a igreja até hoje. Quando vão levar a palavra, vão levar o evangelho, são perseguidos, maltratados, caluniados e às vezes até mortos. Mas diz esse texto aqui, que aqueles servos daquele período,
eles foram anunciar de novo a palavra aos súditos do reino. E eles, irados, pegaram o servo do rei, espancaram, maltrataram e mataram aqueles homens. E diz o texto para nós, no verso 7, o rei ficou irado e enviou suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes encerrou a cidade. Sabe o que aconteceu? Depois que mataram João Batista, mataram os profetas, depois que mataram os discípulos, no ano 70 depois de Cristo, Roma, através do general romano Tito, invadiu Jerusalém e ateou fogo na cidade, destruiu o templo queimado, as portas caíram, tudo foi incendiado, porque os servos do Senhor foram perseguidos, a igreja foi perseguida, a igreja ali foi perseguida até matar muitos dos nossos conservos ali. E diz o texto aqui que aquela cidade foi toda queimada. O juízo veio para quem rejeita o convite da aliança do Filho. Quero que você entenda, meu amado, que Deus, o Rei, Ele envia um convite de graça para você. Mas se você rejeitar o convite da graça, Deus dá uma ordem de juízo para a nossa vida. Deus dá uma ordem de juízo a ser executada a cada um de nós. Porque aqui a ordem de juízo ela veio sobre aqueles homens, e aqueles rebeldes foram mortos e aprisionados. Aqueles rebeldes daquele tempo, que rejeitaram o convite real, rejeitaram Jesus como Messias, foram mortos, aprisionados, queimados vivos, levados para outros países como escravos. Porque quando você rejeita o convite do rei, você vira escravo do pecado, você vira escravo do mundo, você vira escravo de outros senhores. Ou você serve esse Senhor, ou você serve esse rei que é onipotente, que é cheio de graça, ou você vai ser escravo de outros meios, ou você vai ser escravo de si mesmo, ou você vai ser escravo das nações, escravo de outros povos, escravos de outras filosofias, de outro conceito. Mas o texto da Bíblia Sagrada, no verso 8, diz assim para nós: então disse aos seus servos, eu pensei, que isso? O rei convocou novos servos, porque apesar daqueles primeiros terem sido mortos, apesar dos segundos terem sido mortos, Deus aqui, o rei aqui, ele convocou novos servos. Ele vai convocando novos servos para o evangelho, para o reino, todo dia. Todo dia você é convocado, é convidado a ser um emissário, a ser um enviado, a ser um missionário, a ser um pregador da palavra, a ser alguém que vai levar a palavra de Deus. Todo dia esse rei, ele vai recrutando novos servos, novos discípulos. Então, diz aqui no verso 8, então disse aos seus servos. Sim, era aqui o período da igreja, eram os 70 que seriam enviados, a igreja começou a crescer, começou a evangelizar. Era a minha vida sendo chamada, a sua vida sendo chamada, é a vida dos seus filhos sendo convocados, é a sua família sendo preparada para ser enviada. Então o rei enviou novos servos. Quero que você entenda que nesse texto aqui é o último convite do rei. Foram 3 convites, esse aqui é o último. E talvez hoje pode ser o último convite para você. Talvez hoje pode ser o último alerta da sua vida. Talvez hoje pode ser o último alerta à minha vida. Talvez hoje pode ser o último dia de vida para nós. Talvez hoje pode ser a sua última oportunidade, a sua última chance. Talvez hoje pode ser o seu último convite de Deus, a última palavra que você ouvida, a última canção tocada, a última pregação, o último louvor entoado. Foi a última mensagem aqui. E a gente não pode desprezar os convites do rei, apesar da sua generosidade, apesar da sua graça. O tempo de convite vai ter um fim. O tempo que ele convida as pessoas a adentrar no seu reino vai se acabar. E talvez você já passou uma vida inteira, talvez você já é maduro de anos, e você já recebeu vários convites, e você vai insistindo com a recusa, vai insistindo em recusar o que Deus tem para você. E talvez hoje, através dessa palavra, talvez seja a sua última oportunidade de dizer um sim para o convite de Deus, dizer um sim para a palavra de Deus. Talvez você vai sair por essas portas e nunca mais vai entrar aqui, porque talvez Deus
pode mandar ceifar o seu fruto de vida, porque talvez hoje pode acabar os seus dias aqui na terra. Então o convite para você é agora, o convite é hoje, a oportunidade de se arrepender é neste momento, a oportunidade de você colocar a mão e receber e aceitar o convite agora. Mas não é só o convite, não é só o convite que deve ser executado, tem mais coisas que devem ser praticadas. Então o texto vai dizendo aqui para nós que no verso 8, então disse aos meus servos: está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. Estava pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os rebeldes à palavra não são dignos do reino de Deus. Os que rejeitam o evangelho não são dignos de estar na mesa real. Os que rejeitam a palavra do Senhor não vão ser dignos de estar com Ele na glória. Ele próprio, o próprio Jesus falou que, mas estes convidados não eram dignos, porque rejeitaram o convite do casamento do filho. Quem rejeita o convite da aliança do filho não pode estar à mesa do rei. Quem rejeita o filho, rejeita o pai. Quem rejeita Jesus, rejeita a salvação. Quem rejeita Jesus, rejeita a eternidade. Quem rejeita o convite de Cristo, rejeita a salvação eterna. É considerado indigno, não é considerado uma pessoa capacitada a entrar no castelo, a entrar no salão real. Jesus fala aqui, mas eles não eram dignos. Por quê? Porque rejeitaram o convite. Poderiam ser bons, poderiam ser de renomes, eram pessoas que tinham posses, eram pessoas que tinham propriedades, eram pessoas que tinham fama. Mas se rejeitar Jesus, não é digno do reino. A gente pode ter toda a vida, irmãos. Você pode passar por essa vida e possuir muitas coisas e ter um alto nome na sociedade. Mas se você rejeitar o único que pode salvar você, você não vai ser digno do reino do céu. O nosso dinheiro não compra o reino do céu. A nossa fama não compra o reino do céu. Eles não eram dignos porque rejeitaram o filho. E quando você rejeita o filho, o pai também é rejeitado. Quando você rejeita o filho do rei, você rejeita o banquete real. Quando você rejeita o filho do rei, você rejeita o sacrifício que Deus preparou. Quando você rejeita o filho do rei, você rejeita a aliança que o rei preparou. Quando você rejeita o convite do rei, você está rejeitando a salvação da sua vida, você está rejeitando uma eternidade com ele. Estes convidados não eram dignos. Então no verso 9 do capítulo 22 fala assim: e depois, olha que coisa linda é o coração do rei, porque o rei, ele é determinado, o rei ele é focado no seu propósito. E nenhuma negativa vai impedir o propósito do rei de ser estabelecido. Ninguém que diga não para o rei vai impedir da obra do rei se espalhar. Ninguém que diga não para Deus vai impedir do evangelho alcançar outras pessoas. Talvez você não quer ir, mas isso vai impedir de Deus colocarem outras pessoas no seu lugar, no nosso lugar. No verso 9 fala: e depois, porque os planos do rei jamais serão frustrados. Os planos do rei ou os planos de Deus não ficam apenas no papel, não ficam apenas na memória, não ficam apenas na sua consciência. Ele executa, ele coloca em prática. Mesmo aqueles servos não querendo comparecer, o rei insistiu, o rei enviou novos servos, o rei continuou o convite, o rei continuou o propósito, o rei continuou o chamado, o rei continuou a graça. E depois, esse id não é o id da igreja, esse id não é o nosso id pregar o evangelho a toda criatura, esse id não é o meu, não é o seu, esse id não é o nosso, que a gente tem que ter todo dia de manhã no coração. Não é o id que a gente tem que ter não apenas na igreja, mas em qualquer lugar que a gente esteja. Não é o id que esteja agarrado em nossa alma, em nosso espírito. Ide
pois, fala aqui no verso 9, mesmo com a negativa inicial, aquele rei perseverou no seu propósito. Talvez você ache que Deus vai desistir, porque você não quer. Não, Deus ele vai continuar. Deus ele vai continuar no propósito. Deus ele vai continuar a salvar, querendo você ou não. Deus ele vai continuar, ele vai ainda insistir com você, querendo você ou não. Você não consegue parar a obra de Deus, mesmo cada um de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, com a nossa condição, às vezes fraca. A gente não consegue parar o propósito de Deus de ser estabelecido no coração das pessoas lá fora. Talvez a gente se acha bom demais e pensa, pô, já fui alcançado, mas Deus continua fazendo isso. Deus continua enviando as pessoas, e Deus vai levantar os servos. Deus sempre levantou. Os primeiros servos foram mortos e Deus enviou outros. Fala aqui o texto. Os segundos foram mortos e Deus enviou os terceiros. Os terceiros foram mortos e Deus continuou levantando novos. Porque assim o Evangelho, assim é o reino de Deus. É um reino com grandes servos. É um reino de grandes possibilidades para servir. É um reino com grande espaço para servir esse rei, para servir esse Deus. Talvez você ache que não tem espaço para você servir, meu amado. Esse Deus é dono do universo. Esse Deus é dono da eternidade, dono dos céus e da terra. E tem espaço para você ser enviado. E tem espaço para você trabalhar nesse reino. Tem espaço para você construir, edificar nesse reino. E diz assim para nós, mais no verso 9: e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontrares. Os rejeitados do mundo serão resgatados pelo convite do rei. É aqui que o convite chega a cada um de nós. É aqui que o convite chegou a cada um de nós. Porque os primeiros convidados, que foi Israel, eles rejeitaram o convite. Não aceitaram Jesus como Messias. Então o convite saiu, tirou o foco da cidade real e foi agora para as vilas, para a marginal, para as mazelas, para as encruzilhadas, para os becos, pegando mendigos, doentes, leprosos, caídos, para levar ao palácio. É nessa condição que eu me enquadro ali. É nesse quadro que está você. É nessa condição, não na condição central aqui deste texto, como sendo um súdito do rei. Não, nós estávamos na periferia, nós estávamos nas encruzilhadas, nós estávamos largados, caídos pelos nossos pecados, caídos pelas nossas falhas e erros. E ele então, com a sua misericórdia, mandou ir em lugares inesperados, todos rejeitados, oprimidos, humilhados, a fazer o convite para o casamento do seu filho. Fazer o casamento, fazer o convite para estar ali na mesa real. O que Deus nos ensina, ou melhor, o que Jesus nos ensina aqui nessa parábola, é que não importa a dificuldade e o local, o desejo de Deus é que todos sejam alcançados. Não importa como é que a pessoa está, a condição que ela esteja, o pior pecado que ela cometeu, ela pode estar em uma encruzilhada, ela pode estar fora, ela pode estar caída à beira do caminho, ela pode estar no prédio, no poço, aonde quer que esteja a pessoa. O desejo do rei é que os servos vão até lá e busquem as pessoas, busquem os desprezados. Vai agora, vai na cidade, dizia o rei, vai nos becos, vai nos locais onde está necessitados. Meu amado, se você está necessitado, tem um convite de Jesus para você hoje. Se você está carente, tem um convite de Deus para você hoje. Se seu coração está sofrendo, seu coração está doído, tem um convite de Deus para a sua vida hoje. E diz o texto que aquele rei, sem importar quais dificuldades, mandou chamar todos que estavam ali. E olha o verso 10. O verso 10 fala assim, no capítulo 22 de Mateus: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos quanto encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Sabe o que eles disseram a nós? Ruas vazias, salão real cheio.
O mundo vazio, o céu povoado. O mundo vazio e o céu cheio de salvos. Tem pessoas que acham que vai ter mais condenados do que salvos. Mas aqui fala que as ruas ficaram vazias e o salão real ficou lotado. Eu acredito, meu amado, eu creio que nós vamos estar nesse salão. Eu creio que nessa mesa vai estar eu, você, a sua família, a nossa família. Eu acredito que vai estar o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, seu pai, seu parente, seu amigo. O texto diz que as ruas ficaram vazias e o salão real, o salão do banquete ficou repleto de convidados, ficou abarrotado de gente. A mesa ficou cheia. Imagina chegando lá, as pessoas, ficaram lá muitas pessoas conhecidas, desconhecidas, porque o céu ele vai ficar mais povoado, meu amado, por cada um de nós. Cada alma que é ganha, cada pessoa que se converte ao Evangelho, cada pessoa que aceita o convite real, é mais uma pessoa, mais um contingente do céu. É menos uma no inferno, é menos uma na terra, e mais uma na glória, e mais uma salva. Porque esse é o papel, esse é o desejo do rei, que o salão real seja cheio. Deus não quer céu vazio. Deus não quer ficar em uma glória eterna sem você. Deus quer você. Deus quer cada um de nós. Deus quer passar a eternidade comigo, com você. É por isso que esse texto diz que o salão real estava cheio. O jantar proposto ali, porque o jantar fala de comunhão, porque o jantar fala de unidade, porque o jantar fala de família. Sim, seremos uma grande família no banquete real, comemorando o casamento do filho, comemorando sim a salvação que vem através do filho, comemorando a graça que vem do Pai, que passou pelo Filho e alcançou os becos lá fora. E a Bíblia vai dizer assim para nós, no verso 11, e essa terminando: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou que ali um homem que não trazia veste nupcial. O salão estava cheio e o rei estava presente. Quero que você comece a entender aqui que lá no céu Deus também vai estar presente. Os momentos que nós vamos estar lá, a presença de Deus vai ser notória. A presença de Deus é real, aqui na terra, aqui na igreja, no nosso coração e também em uma eternidade. A presença de Deus é verdadeira. Esse texto diz que o rei, ele adentra, ele entra e ele começa a observar um por um. Porque os olhos do rei estão atentos a cada convidado que entra no palácio. Quando o rei começa a observar um a um que está à mesa, isso fala de uma salvação individual. Isso fala sim de uma comunhão, de algo coletivo, mas também fala de algo particular, de algo singular. Ele vai olhando um por um, observando um por um. Eu quero que você entenda, saia daqui compreendendo que os olhos de Deus são sobre a sua vida, que os olhos de Deus são focados em você, que os olhos de Deus vão estar em você aqui na terra e também nos céus. Que tudo que você faz aqui não passa desapercebido aos olhos dele, e tudo que você fará em uma eternidade também vai estar diante dos olhos dele. E no texto que o rei ele entra no salão e ele vai caminhando, e ele foi passando perto dos convidados e ele viu um homem, mas o homem não viu. Ele notou um homem diferente na mesa, mas o homem não percebeu a presença do rei. Porque a gente não percebe, a gente não reconhece a nossa condição, a gente não quer revelar como nós estamos, mas Deus conhece o diferencial. Deus sabe a nossa vida, Deus sabe como nós estamos ali. E é notório quando você entra no salão real e você vê alguém que não tem a veste nupcial. Pastor, que veste era essa? Quando a pessoa recebeu o convite não era o passe livre à sala do banquete. O convite era a entrada para o reino. Mas para a sala do banquete, o mordomo ele ficava na porta com uma veste, com um brasão do rei. E quando a pessoa chegava ali, ela se lavava e ela colocava uma veste para adentrar no salão real. Não é de qualquer maneira que você entra na presença de Deus. Não é da maneira que você pensa, você deve adentrar
perante aos olhos do Senhor. Essas vestes eram preparadas e entregues para o mordomo lá na porta, porque é o Espírito Santo que reveste cada um de nós com veste de salvação. É o Espírito Santo que reveste cada um de nós com veste de santidade. É o Espírito Santo que prepara cada um de nós para entrarmos diante de Deus. É o Espírito Santo que descortina o tabernáculo celestial para que possamos chegar perante o trono real. Eram vestes preparadas, mas aquele homem tentou entrar com a veste que ele tinha aqui na terra. Ele tentou entrar com a veste que ele foi convidado. E ninguém entra no céu, ninguém entra na salvação com justificativa própria. Ninguém entra no céu com as vestes dele aqui na terra. Diz o texto que chamaram bons e maus. Você pode ser bom, você pode ser mau. Não é essa maneira, não é o seu jeito, não é o seu mérito, é com o mérito de Deus. Aquele homem tentou entrar com a vestimenta própria. E não é pelos seus méritos, não é do seu jeito, da sua maneira, da sua obra, que você vai chegar no salão real. Tem que colocar as vestes que Deus estabelece. Aquele homem convidado, ele achou que a vestimenta dele era suficiente. E muitas vezes o que nós achamos que é suficiente é insuficiente para Deus. Muitas vezes o que você acha que é aprovado é reprovado na glória. Muitas vezes o que você acha que é suficiente para você adentrar os céus, ele é reprovado na porta do banquete. Aquele homem tentou entrar ali, e o rei entrando ali no verso 12, falou assim: então o rei perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Eu vejo aqui, irmãos, a reação do rei. Esse rei era elegante, um cara cordial, um rei amoroso, um rei educado. Ele viu que tinha um intruso ali, sem as vestes, porque sem as vestes era uma ofensa ao rei. Sem as vestes nupcial era um confronto ao rei. Mas o rei muito elegante, o rei muito educado, chama ele de amigo. Foi a mesma palavra que Jesus falou com Judas: amigo, a que vieste? Se Judas tivesse saído ali aquele dia, se arrependido, talvez Judas poderia estar no banquete. Mas Judas saiu e foi se enforcar. Foi perder sua vida. Aquele rei, ele entra ali, chamando aquele homem de amigo, demonstrando o seu amor e a sua misericórdia, e perguntou: como entrou nesse salão? Irmão, nós podemos entrar no salão pela porta de Jesus. Não tem como ninguém chegar aos céus por Babel. Torre de Babel não leva ao céu. Torre de Babel é invenção humana. Torre de Babel é jeito humano. Torre de Babel é método humano para alcançar as nuvens, alcançar o céu. Só pode alcançar o céu, só pode adentrar o céu, só pode estar dentro dos portões do céu quem entra pela porta, que é Jesus, quem aceita as vestes do mordomo, que é o Espírito Santo. Amigo, como entraste aqui? Eu fiquei pensando o que aquele homem queria lá, irmãos. O que aquele homem queria lá com aquele convite? Sabe o que ele queria? Ele queria apenas um banquete. Ele queria apenas um novilho. Ele queria apenas as bênçãos. Ele queria apenas se deleitar com a fartura do banquete real. Ele queria apenas aproveitar o melhor que tinha naquela mesa e naquele palácio. Porque aceitar as vestes é você estar na condição de permanecer dentro do salão. Adentrar no salão é receber o convite, mas permanecer é receber as vestes. E aquele homem queria sim estar ali dentro, lá por causa do banquete. Ele não queria compromisso com o rei. Ele não queria honrar o casamento do filho do rei. Ele não queria aliança com o filho do rei. E muitas pessoas são assim na vida: elas querem as bênçãos de Deus, querem a graça de Deus, mas não querem aliança com o Filho de Deus, não querem aliança com Jesus, não querem aliança com o Cordeiro de Deus, não querem aliança com o Pai. O que você faz aqui? Como entraste aqui? Porque ele queria o banquete, mas ele desprezava o
pai e desprezar o filho. Não dá para você querer as bênçãos de Deus e desprezar Jesus. Não dá para você querer Deus, querer a salvação, querer a eternidade e desprezar a aliança em Cristo. Não dá para ter só um banquete, irmãos. Você tem que entrar ali com as vestes, aliançado, compromissado com o Filho do Rei, honrando o Rei. E a Bíblia diz assim para nós: o rei perguntou sobre as vestes. O homem aceitou o convite, mas recusou as vestes. Onde estão as suas vestes? Ele aceitou o convite, mas as vestes foram recusadas. As vestes da justificação pelo Pai foi recusada. A veste de santidade trabalhada pelo Espírito Santo foi recusada. Aquele homem estava fora do padrão do reino. Escute isso. Quando o rei observou a mesa, todos estavam com vestes, mas tinha um que estava fora do padrão. Teve um que estava fora do modelo. Teve um que não era referência. Teve um que era diferente. Teve um que era desigual. E esse desigual não é aceito no reino. Porque só aceita o reino quem veste as vestes convidadas para o casamento do filho. Só aceita no reino quem veste as vestes concedidas pelo mordomo pelo Espírito Santo. Só aceita no reino quem coloca as vestes de santidade. Quem coloca as vestes, quem aceita as vestes de justificação. O homem estava fora do padrão. Ele tinha vários exemplos ali, mas ele negligenciou. Ele achou que sua veste era adequada. Então no verso 12 fala assim: e perguntou ao amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Olha o que fala no final do versículo. E ele emudeceu. Porque sem as vestes nupciais, você fica mudo diante de Deus. Sem veste de justificação, sem veste de salvação, você fica mudo. Ele te pergunta, e você com a sua mudez do pecado. O pecado ele emudece você. O pecado ele comprime você. Ele deixa você calado. E ele emudeceu, diz o texto. Aquele silêncio estava afirmando a culpa dele. Ele ficou mudo porque ele não poderia se justificar diante do rei. Porque ninguém pode se justificar diante de Deus com as suas próprias palavras. Só tem uma maneira de você se justificar diante de Deus: é você aceitar o convite do Filho, Jesus, e você colocar as vestes de salvação e entrar no salão real. As suas palavras, as nossas palavras, são inúteis diante do rei. Se você não tiver as vestes de salvação na sua vida, quando você estiver diante dele, ele vai te perguntar: como você está aqui? Por que você está aqui? Você não vai ter argumento, porque não tem argumento humano diante de Deus. Não tem justificativa humana diante da santidade do Senhor. Não tem justificativa humana diante do propósito de Deus. Não tem justificativa humana diante da salvação estabelecida por Jesus Cristo. E ele emudeceu, ficou mudo, porque queria ser o convite. Sem as vestes, ele estava confrontando o rei. Então no verso 13, para encerrarmos aqui, fala assim: então ordenou o rei aos serventes. Deus aqui agora não chama servo, mas serventes, porque eles agora são os anjos que vão fazer a ceifa no final. Amarrai aos pés e as mãos e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Escute isso: sem vestimenta, sem veste, o rei vira juiz. Sem vestimenta, o rei amoroso, o rei gracioso, o rei de compaixão, o rei de misericórdia, o rei perseverante, ele se torna juiz. E queira você ter Deus como um Deus de misericórdia na sua vida, mas não como Deus de juízo contra você. Porque para todos ali naquele banquete ele era o rei, mas para aquele homem foi juiz. E muitas vezes a gente paga o preço e a prova para que Deus seja o juiz em nossa vida. Mas ele quer reinar, ele quer ser rei. Ele quer governar a nossa vida. Aquele homem foi colocado em uma prisão que ele próprio criou. Escute isso: ele entrou livre no salão real, estava amarrado.
as mãos soltas e saiu amarrado, foi preso. A prisão que ele ocasionou por não aceitar as vestes reais, a prisão que ele gerou por recusar a veste de salvação. É você que provoca isso, é você que gera isso, é você que provoca, é você que faz os olhos de Deus olhar para você e ver com olhar de graça, com olhar de juízo, porque nós rejeitamos as vestes de salvação. Olha o que aconteceu com ele. Veio a prisão, amarrai, veio a separação do rei, lançai-o fora. Ele foi convidado e agora ele foi lançado fora. E então veio o tormento, um tormento eterno. E Jesus termina essa parábola assim dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Sabe quem são os escolhidos do reino? Os escolhidos são aqueles que aceitam o convite, são aqueles que colocam as vestes. Muitos são chamados a entrar no reino, mas os escolhidos à mesa que vêm as vestes, os escolhidos a permanecer no cerimonial, quem está com veste de santidade, quem está com veste de salvação, quem está com as vestes do Senhor, esses são os eleitos, são os escolhidos. Que você possa nessa noite ser não apenas convidado, que você possa ser eleito. Que você possa sair daqui com veste de salvação, veste de santidade, veste de louvor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.